Alô? Aí tá mais baixinho. Vamos lá, fundão, tudo bem? Bom dia, todo mundo acordado. Quase férias, né, gente? Coisa boa. Então, gente, assim, coisa boa que tá saindo esse terceiro Anima Catarina, né? É muito bom a gente ter momentos como esse, que a gente pode conversar um pouco, trocar experiências. 5, 6 anos atrás, que foi quando eu comecei a entrar no mercado internacional de animação e estudar mais, ver como é que funcionava essa coisa toda de produção de série de animação, a gente tinha uma dificuldade muito grande assim, de conversar com as pessoas, de buscar locais para trocar experiências, de pegar um material na mão, assim, uma Bíblia, né? E ver como se faz uma Bíblia. O que é um antigo? 6 anos atrás, onde que tem uma amostra desse material? Como se faz um pitching? O que é um pitching? Como é que as pessoas recebem a gente e conversam com a gente para a gente mostrar uma ideia, um projeto nosso? Para quem a gente pede informação, né? Então, hoje a gente já tem uma oportunidade super bacana de conversar sobre isso. Tem locais, tem eventos como esse que são super legais, são momentos que a gente tem que aproveitar, né? A internet está aí, finalmente já está trazendo coisas na nossa língua, né? Que a gente conversa, tudo é uma publicação primordial em inglês, realmente, mas a gente, como está tendo um mercado bastante movimentado agora no Brasil, então muitas coisas estão acontecendo aqui, as séries estão realmente saindo do papel, outros está vendo acontecer, então a gente consegue buscar referências, né? Então isso é uma coisa muito legal. Então, vou falando com vocês vão tendo perguntas, queria levar hoje assim, a palestra mais como um bate-papo também, que a gente pudesse ir trocando informações e tudo pudesse acontecer. Acho que estou mexendo aqui já, mais perto. Bastante movimentado agora no Brasil, então muitas coisas, se eu ficar lá, as séries estão realmente movimentando, outros estão vendo acontecer, então a gente consegue buscar referências. Pareceu ali, muito legal. Então, vou falando com vocês vão ter perguntas que eu levar hoje, assim, a frente, um bate-papo também, que a gente pode trocando informações e tudo dessa. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou formada em comunicação social, como a professora Alice falou, em publicidade, propaganda e relações públicas. Minha pós é na área de marketing. Eu comecei trabalhando na televisão com um projeto que chama Universo Pesquisa, na FURB TV em Blumenau. Foi o primeiro programa que ficou no ar durante 8 anos em rede nacional pela Rede Brasil. Eu fiz o projeto até, acompanhei ele durante os 2 primeiros anos, foi uma escola muito grande na parte de live action. E depois disso eu entrei na Bell Studio, comecei a desenvolver eu comecei a trabalhar no estúdio com um projeto que chama Universo Pesquisa, pode deixar um pouquinho no canal. E dentro da Bell Studio, a gente, além dessa coisa de trabalhar com a prestação de serviços, porque a gente entendeu que a gente precisava construir um portfólio de animação e prestação de serviços na área de séries, aprender como fazer e se apresentar tendo um portfólio nessas grandes produções brasileiras que estavam acontecendo. A gente foi devagarinho aprendendo como fazer e desenvolvendo os nossos projetos em produção de conteúdo. Então, conhecendo autores, né, conhecendo os estúdios de áudio, como é que trabalhavam, reforçando a nossa equipe de animadores, entendendo como é que funcionava o mercado. Então, uma das nossas estratégias foi entrar como sócios na BBI TV, que é a Associação Brasileira de Produção Independente, de Produtores Independentes. E eles têm um projeto que chama Brazilian TV Producers. E o Brazilian TV Producers abre portas para a gente participar de eventos internacionais e conhecer realmente o mercado internacional. Eles têm muitas palestras legais, colocam a gente em contato com muitas pessoas. E aqui a gente aprende que a gente pode ser recebido por qualquer pessoa do mundo, né? A gente, você quer falar com o Steven Spielberg, você quer falar com... Enfim, você tem o sonho de conversar com alguém e mostrar um projeto? Você
você tem como fazer isso, mas você prepara bem, organiza bem o seu material, tenha certeza que ele está assim, realmente uma ideia muito boa, porque esse cara vai te receber uma vez só, vai ter 10 minutos para falar com você. Então, prepare bem o seu material, prepare bem a sua Bíblia. Se for fazer um promo, que seja super bacana. Se for fazer um material visual, que seja assim, que as artes sejam 10, que seja um material muito legal, que realmente eles queiram fechar um contrato com você. Senão vai ser os primeiros e últimos 10 minutos que você vai conversar com aquela pessoa e acabou. Você não tem mais nenhuma outra chance. Então, tem que realmente se preparar. Então, nesses anos todos que a gente está participando de eventos no Brasil e fora, eu já tive a oportunidade de participar do Uma Fórum, da Kids Screen, que acontece todos os anos em Nova York, agora está acontecendo em Miami. A MIPCOM e a MIP Júnior acontecem na França, todo mês de outubro. É um dos maiores mercados de venda de conteúdo do mundo, para televisão e cinema também é muito legal. O Annecy nós ganhamos 3 anos seguidos, né? Filmes de animação como Uma História de Amor e Fúria, agora ganhou Aleabeus, muito lindo o filme também, muito legal. No ano passado ganhou Vida, uma curta maravilhoso também. E é muito legal, gente, a experiência de ir para um mercado internacional. Quando ganhou História de Amor e Fúria, eu assisti esse filme, conheci esse filme lá, em Annecy, que é uma cidade francesa, e hoje pode estar lotado. É um lugar assim, onde vai muito estudante, o pessoal da Gobelin vai, o pessoal da Kauar, vai muita gente assim, pegar talentos, tem muitas palestras, tem torneiros, sabe, aquela coisa, muito momento de entrevista, super legal o evento, né? E aí eles fizeram uma projeção de Uma História de Amor e Fúria em português, com legendas em francês. E aquilo assim, parece que o coração da gente assim, é uma coisa tão legal, porque você está num outro país assistindo um filme do seu país, que está concorrendo com a categoria principal. E é muito legal porque. E é muito legal porque isso movimenta e você vê que está chegando trabalhos nossos lá fora, né? E quando saiu, então, aquela coisa assim, puxa, foi o primeiro colocado, né? Chamaram a equipe brasileira para ganhar um prêmio, isso é uma coisa assim, e aquilo assim, muito bacana de fazer parte. Muito legal, muito bacana fazer parte desses momentos. Então, aí, Banff também é um mercado bem interessante no Canadá. O Rio Content Market, se eu não me engano, é o terceiro evento que aconteceu esse ano. Ele colocou o Brasil no mercado internacional de venda de conteúdo de TV, né? de produções. E isso é uma coisa muito interessante, porque assim, com o advento da lei da TV a cabo, gente, que é a 12.485, é uma lei que veio junto, além de permitir que a telefonia entrasse como concorrência, né, nessa área de levar a TV a cabo, né, para os lares brasileiros ali, ela permitiu que entrasse uma pequena percentual de cotas para que essas TVs a cabo que transmitem no Brasil comprassem conteúdos independentes brasileiros e veiculassem isso na televisão aqui no território brasileiro. Então, isso faz com que TVs como canais como o Disney, Cartoon Network, Nickelodeon, em vez de trazerem toda a produção que eles têm lá e só traduzir e passar no Brasil, eles hoje sentem com a gente como produtores e vejam o que a gente tem de conteúdo aqui e invistam aqui no Brasil, porque eles precisam cumprir cotas, eles precisam abrir espaço para produções brasileiras. Então, uma coisa que era assim, olha, isso é super recente, gente, essa lei tem 3, 4 anos que entrou, né? Então, agora houve todo um movimento, para vocês terem ideia, são 3 horas e meia de programação por semana, dá meia hora de programação por dia do prime time, que é super pouquinho, mas já deu uma movimentação enorme no mercado, proporcionou bastante entrada das produções nossas na TV. Então, hoje você vê filmes, né, filmes brasileiros passando na Fox, na HBO, você vê produções brasileiras de animação entrando na Disney Channel,
discurso deles era assim: puxa, o brasileiro não faz coisa boa, não tem boa qualidade, sabe? Então a gente teve que aprender a fazer, teve que provar que as nossas ideias são boas. Uma dificuldade muito grande é ainda a parte financeira, né? Porque, claro, é muito mais fácil para eles trazer uma produção que está feita lá fora e veicular no Brasil, porque ela é muito mais barata, porque ela ser totalmente desenvolvida e produzida aqui no Brasil. Porque uma série de 26 episódios de 11 minutos, você vai começar a falar em orçamento de 2 milhões e meio, 3 milhões e meio, 5 milhões, 7 milhões, é caro de produzir. Dependendo da equipe que você envolve, né, do nome das pessoas e tudo mais, é trabalho de 18 meses, 24 meses, uma equipe, né, o tempo todo, dedicando, né, todos os dias durante esse tempo todo, vários talentos envolvidos. Então é muita coisa que a gente precisa produzir. Então, falando um pouquinho da Beck Studio, nós temos 16 anos de história. Nós começamos o nosso trabalho na arte, na parte de livros infantis, e devagarinho fomos treinando uma equipe para trabalhar com desenho animado, né? Então, nós começamos com a editora Todo Livro, e a editora Todo Livro teve um determinado momento vendendo aquelas maletas com de livros infantis, abriu espaço para animação também. Então, vieram CDzinhos com releitura dos clássicos da Bíblia, clássicos infantis e muitas outras animações. E ali a gente conseguiu também trabalhar nessa área, desenvolver esse material. Nós trabalhamos, fizemos ilustração do mapa do Pé de Carreiro, do Pão de Açúcar, do Rio de Janeiro. E o nosso primeiro desafio em série foi 21 episódios em 2D clássico para o Pé de Carreiro, essa é a linha do Betinho. Isso foi lá em 2007, 2008. Nós entregamos o último episódio no finalzinho do ano e o Beto vai aparecer no ano seguinte, no início do ano seguinte. Então, esse material está indo para o ar, tem alguma coisa no YouTube, está girando por aí. Mas foi uma grande experiência no estúdio, porque aí a gente conseguiu aprender sobre todo o processo de produção e aquele processo clássico mesmo, né? Porque a gente estava numa equipe de mais ou menos 35 pessoas. Essa série foi toda feita naquela mesa de luz, né? Papelzinho, todo o material, muitas caixas de papel. E foi um processo bastante importante, porque até coisas assim de biblioteca, reaproveitamento de cena, muita coisa que a gente pega no processo de produção que não tem fim, né? Pelo menos naquela época, né, onde a gente pudesse se espelhar e aprender sobre isso aqui. A gente aprendeu fazendo mesmo. Depois disso, nós tivemos uma experiência super bacana com o pessoal da Zona Levante. Nós fizemos a animação Carpatas e Catapultas. Eles mandavam os roteiros para a gente fez as animações, storyboard, animativo e todo o processo até o render final dos episódios. Foram 25 episódios, esse material foi para a Cartoon Network, foi para a TV Brasil e TV Cultura. Fizemos também 17 episódios para o Peixonauta, na Discovery Kids, no SBT, e se não me engano também TV Brasil e TV Cultura. Trabalhamos no Meu Amigãozão, 12 episódios, fizemos animação e também alguns storyboards. Ano passado trabalhamos num documentário, que era uma animação mais adulta, já foi finalizado, que é O Terra Prometida. Vou mostrar para vocês, depois aqui tem algumas ceninhas no vídeo aqui. Tem alguns alunos aqui da USP, estão chegando aí, que trabalharam com a gente também lá em Blumenau, trabalharam nesses projetos. Muito legal, muito bom para vocês estão super fora. Obrigada, legal. Trabalhamos num documentário, que é uma animação mais adulta, já foi finalizada, que é O Terra Prometida. Vou mostrar para vocês algumas cenas no tem alguns alunos aqui da USP, só um pouquinho, está sem chegando que trabalharam com a gente também lá em Blumenau, trabalharam nesses. Faltou um
funcionando. Vamos tentar de novo. Quando ele acontece, que tipo de materiais que a gente precisa ter. E vou dizer para vocês que assim, o que a gente está colocando aí não é uma ciência exata, né? Vamos colocar algumas informações e eu vou compartilhar com vocês uma experiência de algumas coisas que eu vivi e algumas coisas que eu aprendi tateando, né? E aprendendo. Então, vamos lá. E espero que seja proveitoso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos decorrer do processo perguntando, tá? São materiais que a gente precisa ter. Então, nos eventos, normalmente o formato de vídeo, a Kids Screen tem 10 minutos e é super controlado, tá, gente? A gente se inscreve antes. A gente tem uma lista de players que estão à disposição para a gente conversar. Então, são TVs e são produtoras internacionais. Todos esses pitchings aí são feitos em inglês, exceto o pitching no Rio Grande Market. Você pode optar por fazer em inglês ou português, dependendo de para quem você vai apresentar a sua ideia, o seu material. Tá? Então, na Kids Screen são 10 minutos, no MIP Júnior são 15 minutos, no Rio Content são 20 minutos. Você tem um tempo maior para apresentar o material. Normalmente, nesse tempo aí, você tem que contar que você vai chegar. Você nunca viu aquela pessoa pessoalmente e ela nunca te viu, né? Então, você vai trocar o cartão, vai ter que ter uma breve apresentação pessoal, né? Da empresa ou pessoal. 2 a 3 minutinhos você vai perder ali. Então, estude muito bem o seu projeto, esteja com tudo muito na cabeça, né? Esteja muito focado, cronometre muito bem o tempo. Na experiência que eu tive na Kids Screen, eu fazia meus pitchings para caberem em 7 minutos. Eu andava com o cronômetro do lado, pensavam que eu tinha que falar, como é que era o material que eu ia apresentar, quanto tempo para virar a folha, para tudo acontecer em 7 minutos. Por quê? Nesses 3 minutinhos que sobravam, eu trocava o cartão rapidinho, eu sou a Aline da Bela Studio do Brasil, e aí começava essa ideia que eu quero apresentar, ia para o online, apresentava o material, e eu deixava um tempinho no final para a pessoa me dar um feedback. Porque senão, em seguida, já vinha um outro cara que ia apresentar a ideia do projeto dele, eu não podia comer o tempo dele, não tinha como entrar. Eu queria pelo menos que a pessoa, para quem eu estivesse apresentando o projeto, tivesse um tempo para me dizer, ok, e eles são muito diretos, tá, gente? Às vezes, em 4 minutos de você falando, eles olham para a sua cara e dizem assim, não gostei desse projeto. A gente tem um negócio, puxa vida, eu tô trabalhando nesse troço faz 2 anos. Mas acontece isso, ó. Não gostei dessa ideia. A gente já tem um projeto em produção que está falando de uma bruxinha, tem mágica, tem. Não dá nada. Você tem alguma coisa mais para te apresentar?
público pode ser, na público não tá, gente. Às vezes não rola, não tem mais, obrigado pelo seu tempo e vai embora. Então, chega em 3 minutos, você já resolve a questão, né? Então, esse é o tempo que tem que ser bem aproveitado, né? E as pessoas geralmente são muito diretas. Aqui no Brasil, eles brincam que as pessoas querem ser muito simpáticas, então demoram para dar o feedback, né? Às vezes chegam e não dão aquele feedback, e aí às vezes demora muito e tudo mais. Mas é muito interessante que os pitchings lá fora, no geral, é na hora. Você está conversando com a pessoa e eles já, conforme o que eles têm de escala de produção, já tem as coisas organizadas, eles já estão dizendo na hora, você tem interesse ou não. E aí você manda o material ou não a partir dali, desse primeiro contato. Então, como é que a gente começa? Tem uma palestra super legal que é da Heather Kenyon, que está no YouTube. É isso, né? Muito legal, ela está toda em inglês, mas assim, vale a pena. Tá? Ela fala foi pronunciado super devagarinho, dá para ver. E ela tem uma experiência muito boa internacional e viu muito material, muitas bíblias, analisou muitos projetos. Então ela coloca assim, de uma forma bem didática o que é que eles analisam. O que tem que pensar? A gente, quando vai apresentar um projeto, normalmente o que acontece? A gente está muito apaixonado por aquela ideia. A gente acaba que está muito envolvido por aquilo, né? Porque você vive aquilo, você respira aquilo, né? E aquela outra pessoa que está ouvindo, muitas vezes, já recebeu pitch, nossa, de 10, 15 outras ideias, somente naquele dia. Então, como é que você vai fazer para fazer com que o seu projeto seja diferente dessas outras ideias que já foram apresentadas? Como que ele vai ser mais legal? Como que a ideia vai ser apresentada de uma forma única, que ele seja original, né? Que possa ser diferente. Eu já cogitei até esse vestido, assim, um fio roxo, alguma coisa assim, até eu achei que ia ficar meio estranho, né? Mas você tem que pensar num jeito que diferencie o seu material, a sua Bíblia, daquelas outras pessoas. Pensa só, se o pitching é de 10 em 10 minutos, em 1 hora, quantas pessoas esse cara já conversou? Ele vai passar 2 a 3 horas durante aquele evento escutando pitching. E ele faz isso vezes quantos eventos no ano, né? Então a gente precisa achar um jeito daquela nossa série ser original, ser diferente e realmente tocar o coração e a mente daquela pessoa, porque ele vai avaliar não só a história, mas como que aquela história pode trazer um retorno. Porque aquela pessoa vai botar dinheiro naquilo lá. Vai acreditar numa ideia, gente, que está no papel. Quantos nem existe? Então, tem que acreditar que aquilo vai dar muito certo e que vai poder ser reproduzido muitas vezes e que realmente vai pegar e vai acontecer, né? Então, o que a Heather fala? Pense na concorrência. Olhe o que está passando na TV, o que está no Netflix, né? O que está no ar, gente? O que as crianças estão assistindo, tá? Por que o seu projeto é diferente? Porque assim, ó, ele é original, legal, né? Mas você não pode ser pego com a calça curta, né? No sentido de que, eu estou falando de, eu tenho uma ideia de um peixe que vai sair da água e vai interagir com umas crianças. Legal, mas isso me lembra o quê? Poxa, me lembra uma série que foi produzida lá no Brasil, chama-se Regional. E aí, você vai responder o quê? Pelo menos você tem que conhecer a série para dizer, né? Já conheço a série, ela tem outro perfil. O meu perfil é diferente. Por que ele é diferente? Você tem que saber colocar isso, né? Então, pense na concorrência, estude o que está no ar e tenha argumentações, tá? Quem pode ter interesse na sua série? Qual é o perfil dos canais? Qual é o perfil das produtoras? Né? Porque você vai ter que ter alguém junto com você que se interesse naquilo. Então, até nessa palestra que a Heather fala, ela dá um exemplo de que às vezes chegam ideias de, olha,
Isso aqui é para um público masculino de 18 a 34 anos. Aqui, desse público de desenho de 18 a 34 anos. É um público de nicho, né? Não é possível vender, claro que não é. Mas então, tem que estudar muito bem para que você vai fazer o pitching, para quem você vai. Não adianta você ir numa Nickelodeon. Nickelodeon, por exemplo, não tem esse público, tem esse perfil. Então, não perca o seu tempo, nem o tempo da pessoa que está assistindo, porque não vai dar muita cola, né? Então, estude bem o perfil dos canais, das produtoras, para poder fazer um bom match desse projeto. Qual é o público-alvo? Né? É bebê, é pré-escolar, né? É adulto, enfim, kids ou twins? Apresente a sua ideia, converse com as pessoas para ter feedback, esteja aberto para ouvir, para testar. Porque o que acontece muito? Como a gente tem aquela paixão, né? Uma coisa está muito assim, puxa, a gente está trabalhando naquilo há tanto tempo, parece tão maravilhoso aquilo, porque a gente se vai na paz, né? Vocês já ouviram a história da coruja? A coruja teve seus filhotinhos na floresta e ela é muito amiga da dona raposa. Um dia as pessoas precisam sair e a dona raposa está com fome e vai comer os filhotinhos de alguém. Então vai entrar na floresta e vai comer os filhotinhos de alguém. E aí a coruja diz, mas come os filhotinhos, por favor. Né? E a coruja, né? Desculpa contar. A raposa entra na floresta e diz, come os filhotinhos, né? Preciso me alimentar. E ela diz assim, mas não come, coruja, não come os meus filhotinhos. E a raposa responde para ela, mas como é que eu vou reconhecer? Eu conheço os seus filhotes. Então a coruja diz, mas isso é muito fácil, eles são os mais lindos da floresta. Não tem como você não reconhecer. Alguém já viu filhote de coruja, gente? Desculpa contar. A raposa veio o filhote de coruja. Meus pais se apaixonam, porque filhotinho, coisa que feio. Aí a raposa andou por um lado, andou por outro, e comeu os mais feios que ela achou. Né? E esses, claro, não vão ser os filhos, né, da amiga dela, da coruja. E aí o que aconteceu? Né? Então, no julgamento da coruja, eles eram os filhotinhos mais lindos da floresta. E ela, claro que ia reconhecer. Né? Então, isso é uma coisa muito natural, né, gente? Porque é embaixo das asas da gente, são os mais perfeitos, os mais bonitinhos. Então, por isso é importante a gente testar. Eu gosto muito de levar um material que eu faço assim, quando a gente tem projetos e ideias, de fazer um one sheet. Depois eu vou mostrar para vocês umas ideias de one sheet, que é assim, a gente estoura normalmente um desenho de capa, faz bem bonito, bota uma premissa da série na frente, atrás apresenta os personagens principais, mostra o contato, e com esse material eu vou para evento, para as conversas de cafezinho, e eu vou testar o conceito. Aí eu levo para esses eventos, vou lá para o Rio Conto, vou para Kids Green, vou para BP Júnior, e aí a gente tem momentos de conversar com produtores e com televisão, nos estandes, em algum momento de bate-papo, né? Essa coisa mais informal. Às vezes eu até arrisco um pitching, porque quando é pitching de 10 minutos, a gente não tem tempo de se aprofundar muito, né? Então, dependendo de como está o projeto, mas eu cuido muito para não queimar a ideia, porque a gente tem que cuidar também. Tem que cuidar em que momento que você vai apresentar, né? Mas aí você vai, apresenta e mede, testa a temperatura, conversa com as pessoas, mostra, e daí você já vê pelo olhar, pela boca, né? Esse negócio, pô, de novo estão falando, né? Isso aqui, de novo, esse peixe, essa bandeira, de novo, agora não é o momento, enfim. Só que isso não muda muito, gente, sabe? Tudo passa por avaliações de pessoas e os executivos rodam muito, então vale a pena desenvolver, vale a pena testar. Procurem pessoas, vocês vão ver essa palestra da Heather também, que ela fala muito assim, confie em pessoas próximas também, para você trocar ideias, né? Converse com professores, converse com pessoas de casa, amigos e tudo mais. Faça o pitching da sua ideia.
E você vai também testando e vendo como é que você está falando e como é que você está construindo o contar a sua história, para ver se aquilo está funcionando. Porque às vezes a gente tem uma ideia super legal e quando você vai replicar ela e vai pensar nela para 26 episódios, para 50 vezes, ela não funciona, ela não se sustenta. Então isso precisa ser testado e, enfim, né? Tem que ter o feedback para ver se está funcionando. O que é, então, afinal, essa Bíblia, para que ela serve? A Bíblia é uma ferramenta de apresentação, tá? Tem Bíblia, gente, depois, assim, o projeto está pronto, vamos desenvolver e tudo mais, aí tem Bíblia de licenciamento, tem aí uma Bíblia bem mais encorpada, que tem um personagem desenhado de qualquer jeito, tem um monte de... é um outro tipo, né? Mas a gente está falando aqui de Bíblia de vítima. Então, a Bíblia é uma ferramenta de apresentação, onde está a sua ideia daquela série. Tenha ela em formato eletrônico e impresso. Quando você for apresentar o seu projeto, leva ela impressa e eletrônica, mas pergunte para... Isso é uma dica também da Heather, que eu achei muito interessante, e é uma coisa que eu tenho aprendido, porque quando a gente vai para esses eventos internacionais, as pessoas levam muitos catálogos, né? Os catálogos são muito grandes, as bagagens ficam muito pesadas, e aí você leva a sua Bíblia, custa caro fazer uma Bíblia, né? Impressão de uma Bíblia, um material bem bonito e tudo mais, e aí você leva aquelas Bíblias para fazer o pitching, você quer dar para a pessoa chega, puxa, eu não quero levar. Não leve a mal, gente, se a pessoa tem muito material mesmo, né? Pega o e-mail, manda depois esse material, né? E o meio eletrônico, tem muita gente que prefere, mande pelo meio eletrônico para ela avaliar, depois eu te dar um feedback e guarde em sua Bíblia. Isso acontece bastante também. Revise o material, cuide com a ortografia e com a tradução, né? Então, assim, hoje a língua que manda é o inglês, realmente, todos esses executivos, assim, é inglês, né, no geral, que a gente vai para fora aí. As séries, elas precisam viajar, tem que ter muito cuidado, porque, assim, o que acontecia muito é que a gente inventava coisas aqui que funcionavam só aqui no Brasil, mas as séries, elas precisam ser vendidas fora, né? Você não pode inventar coisas que sejam fortes, por exemplo, só em Santa Catarina. Só se conhece aqui na ilha, só se conhece aqui em Santa Catarina. Por isso precisa ser vendido no Brasil, fora do Brasil, precisa ser replicado, precisa da sustentação para ter muita vida fora e gerar licenciamento, porque senão ela não se paga, né? Então você vai pensar, olha só, vamos lá, vamos investir 3 milhões numa série para sair do papel, né? Quanto que paga o canal internacional para uma audiência, para uma exibição? Uma venda. Paga 7% desse orçamento. E o restante? Vamos compor, ok? Um pouco de lei de incentivo, um pouco de investidor que vai colocar o dinheiro e vai querer algum retorno, né? BNDES, FGSA, enfim, você vai cortando aquilo lá, vai trazendo sócios e todo mundo quer ter um retorno. Você também, para poder fazer outras obras, ou mesmo para que aquela obra tenha uma vida mais longa e tenha outros desdobramentos, né? Então isso precisa acontecer, tem que ter muito cuidado para que vá adiante, né? Prepare a sua apresentação, cuide com o tempo, não leia. Você tem 7 minutos para apresentar, que seja 20 minutos, o tempo maior que tem, né? Nos eventos maiores que tem. Não fica lendo, baixa a cabeça e fica lendo. Olha nos olhos das pessoas. Faça a apresentação da sua ideia. Entre naquele universo. Quem sabe daquele universo é você. Estude, fale muito bem, fala alto, cronometre, né? E depois vai lá e conta aquilo como uma história. Faça uma contação de história. E vai tranquilo. Muita gente passou por esse processo, né? Meu primeiro meeting eu não dormi a noite inteira. Fiquei tão nervosa com essa história de falar inglês. Meu Deus do céu, vou falar com essa pessoa, como vai me entender? Eu estava super nervosa pelo negócio assim, né?
passa, são coisas que a gente vai aprendendo, né? E quando você começa a falar, dá um pouco de nervoso, mas a partir do momento que você entra naquela história e você já tem isso determinado e organizado na sua cabeça, tudo flui. Você tem aqueles personagens, eles fazem parte de você, né? Você começa a contar a história e vai embora. Por isso que a Bíblia é super legal, porque ela vai dando o guia para você apresentar, né? Ela vai sendo o material, o seu guia de apresentação. E uma dica, ela tem em média 10 páginas, tá? Que não seja tão pequena, mas também não seja grande demais. Porque uma Bíblia com muitas páginas, depois, quando o executivo tiver que avaliar, e for ler esse material, tem um pitch lá de 10, 15 minutos, ele vai se encantar ou não pela sua história, decidindo ou não ler o restante do material para ver se ele tem realmente sustentação e desenvolvimento. Aí ele vai estudar essa sua Bíblia e depois vai te dar um feedback. Não seja fácil um material muito incrível. Ele vai te pedir mais coisas depois. Essa Bíblia é assim, coração do projeto. Tá? Depois ele vai te pedir roteiro, vai adiante em outras coisas, em desdobramentos de material, mas não se alonga muito. Olha, pensa que o menos é mais. Né? O mais importante vai estar ali. O que tem que ter então nessa Bíblia, né, gente? Vamos lá. O que a gente coloca ali na Bíblia? Sobre o que é essa série? O que vai ser essa história? Né? Então, essa é a logline, é um resuminho. Em uma frase, em um parágrafo pequeno, você vai contar sobre o que vai ser aquela sua série. Depois, você vai falar sobre o universo. Quais são as regras daquele universo? Todo mundo conhece o Bob Esponja. O Bob Esponja vive no fundo do mar. E ele cozinha no fundo do mar. E ele acende um fósforo. Então, essa é a logline. Explica. Ele vai na praia, não é? Você vai contar. Vai na praia. Então, gente, isso tudo está na regra do universo. Como é que ele funciona? Ele tem que fazer, ele tem que ter lógica dentro daquele universo. Fora dele não tem lógica nenhuma, né? Como é que faz? Foguinho lá, cozinha as coisas, mas não tem lógica para a gente olhando de fora. Mas ele se fecha e faz sentido naquele universo. Então as regras daquele universo têm que estar muito claras, tem que acontecer de forma organizada, né? Você tem que ter um descritivo dos personagens principais, tem que ter sinopses e artes. Esse é um resumão do que precisa estar na Bíblia. Agora vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho isso daí. O que é uma logline? Então vou falar para vocês da logline, uma série que a gente está produzindo agora, que chama Urso Bipolar. Uma logline, em uma frase, o que você diria que é essa série do Urso Bipolar? O urso Theodore Delboy tem um elevador secreto construído por alienígenas que permite acessar os dois polos pelo centro da Terra. Resumão, né? Ok, interessou? Ele vai virar a página, ele vai atuar. Então tem uma arte, tem um jeitinho de explicar aquela série já pela arte, tem uma logline, é o jeito que a gente tem feito, né? E aí vai adiante. Descrição dos personagens. Um parágrafo por personagem. No geral, a gente trabalha os personagens principais, porque dependendo da sua série e de quantos personagens você vai desenvolver, vai ficar muito grande a Bíblia, né? Então você foca nos personagens principais, 5 ou 6 personagens principais, né? Seja criativo, gente, né? Fuja dos clichês, né? Não bota lá uma série de adjetivos e tudo mais, coloque alguma ação, algum exemplo, faça uma coisa bem legal. Por que o seu personagem é único? Qual é a ação dele, né? Busque o diferente para tornar a sua leitura interessante, né? Coloquei um exemplo. Nessa série do Urso Bipolar, a gente tem o então o nome dele é Esquimó. O Esquimó é um cara super moderno,
e ele gosta muito de coisas modernas, né, de gadgets. Então, como é que está o descritivo dele na Bíblia? Ele é o único amigo humano do urso. Ele usa terno e gravata, muito embora ainda use o capuz da sua indumentária original, porque ele é um inuit. Mora em uma casa de formato tradicional, muito embora feita de gelo. E possui um automóvel de cidade, muito embora adaptado com correias ao invés de pneus. É o sujeito mais ligado em tecnologia do Polo Norte, mas sem querer, acaba sempre usando o conhecimento nativo da sua tribo quando a modernidade não consegue resolver o problema. Então, essa série é criada pelo Nick Mish, a gente está fazendo a produção agora na Tele Studio. E quando ele pensou na Bíblia, a gente está acompanhando desde, a gente começou a trabalhar com esse projeto em 2012, como tem esse elevador secreto que vai de um ponto ao outro, chega num determinado momento que viraria de cabeça para baixo, certo? Então, quando ele fez a Bíblia, chegou na metade da Bíblia, ele fez os textos de cabeça para baixo. Então, a pessoa tem que fechar e começar a Bíblia do outro lado. Ficou super legal, então ficou um livro super bacana, que pensou em fechar de cabeça para baixo, né? Tem uma capa de um jeito, vira do outro lado, é o outro polo, tem outra cor, então você tem que virar de cabeça para baixo para começar a ler. Então, uns exemplos só para mostrar como é que a gente tem trabalhado. As sinopses. As sinopses, então, elas são muito importantes, gente, para sentir como é que vai funcionar tudo aquilo que você descreveu até agora, tá? Aquelas regras do universo que você mostrou, o descritivo dos personagens, dos perfis, né? Então você tem que mostrar nas sinopses como serão as historinhas, né? Como é que eles vão interagir, esses personagens? Tem que ter começo, meio e fim. Não vai lá provocar, vai acontecer alguma coisa e não fecha aquilo, né? Conta a história mesmo, pequenininha, para que a pessoa entenda o que vai acontecer, para que ela veja como é que vai funcionar a série. Use todos os personagens, tenha no mínimo 5. A gente tem adotado 13. A gente já tem, assim, para as nossas bíblias, a gente tem colocado 13 sinopses, tá? E eu gosto de usar um pequeno storyboard de um episódio para contar no pitch. Então, nas minhas bíblias de apresentação, eu faço elas em forma de triângulo, daí eu posso mostrar para a pessoa, eu viro elas para a pessoa, virando a página, né? E levo também a iPad, mas não gosto do papel, porque se tem qualquer problema, o papel está ali, né? E aí tem eu gosto de usar um exemplozinho, a gente faz assim, ó, cena 1, cena 2 e cena 3. Em 3 quadrinhos a gente mostra um episódio. E aí eu conto a história desse episódio. O que acontece com os personagens? Então, começo, meio e fim. Essa historinha tem que contar em 2 minutinhos, né? Porque aquele pitching é super rápido, né? Aquelas sinopses todas, depois você vai mandar a Bíblia para a pessoa e ela vai ter tempo de ler. Então, escolha uma que você acha que está mais legal. Cena 1, cena 2 e cena 3. Desenhe 3 quadrinhos, dê uma referência. E aí, você conta essa uma história para ela ver como é que vai funcionar essas regras de universo que você colocou, esses personagens legais que você descreveu durante o pitch, né? Como é que vai funcionar essa história? Super rápido, né? Aquelas sinopses todas. E as artes, gente? As artes na Bíblia. Então, ela vai ter tempo. Algumas dicas. Crie específicas por sessões. Aqui é aquela dica assim, ó, não faz uma arte só e repete a mesma Bíblia inteira. Você vai apresentar uma Bíblia, faz um material bacana, né? Pense, aqui vou usar sinopses, faz a cabecinha do personagem, ele de corpinho inteiro, faz um, faz dois, enfim. Pense como é que você vai usar aquele layout de forma que fique legal, tá? Não ponha caixa de textos gigantescos, faça de uma forma harmonizada, para que não fique assim, muito pesado para ler, né? Dê espaços para a pessoa respirar, né, na leitura, então é uma coisa bacana. Procura transmitir nessa arte emoção, o tom da série que você quer passar, né, o humor.
E as artes, elas precisam ser excelentes, elas têm que ter um movimento, elas têm que ter uma interpretação daquilo, daquela série, daquilo que você quer passar, tá? E na hora H, como é que você faz? Você preparou todo o material para a pessoa respirar, estudou, cronometrou, já tem o seu tempo, vai lá vai conversar com as pessoas. Então, o que acontece muito é que a pessoa está tão assim, ansiosa, está com tudo aquilo tão na cabeça, que às vezes ela começa a falar e ela, sem querer, começa pelo meio. Ela já falou aquilo tantas vezes, já testou, né, com as pessoas próximas, já teve feedback, já barará, já... Enfim, aí ela começa pelo meio. Gente, faça o processo de comece pela logline, aquela pessoa com quem você está conversando nunca ouviu falar daquela série e daqueles personagens, tá? Por mais que de repente você já deu entrevista sobre aquilo, saiu na TV, já está no YouTube, você já fez algum curtinho, alguma coisa, você está encontrando aquela pessoa pela primeira vez. Comece pela logline, comece do princípio, não comece do meio, né? Seja conciso, resumido, né? Não se perca, tenha foco, não esqueça do básico. Muitas vezes as pessoas fazem um material super bonito e entregam pra gente e não tem o nome e o telefone dessa pessoa. Aí você fica pensando, caramba, legal, e agora? Né? É uma coisa básica, mas a pessoa esqueceu, fez todo o material super bonito e não botou um e-mail, não botou, você não sabe onde encontrar. Às vezes acontece isso, então cuida com isso. Outras coisas, assim, que são bastante importantes. O que você pensou de saída? Eu trabalho para ter, a sua série vai ter quantos episódios de quantos minutos, né? Aí eu pensei num formato de 26 episódios de 7 minutos, de 11 minutos, né? Não, são curtinhas de 1 minuto e meio. Tem que ter isso, porque isso baliza, isso você já pode informar pessoas no início do seu pitch, são bastante importantes. Não inclua na Bíblia orçamentos, nem planos de financiamento, nada disso. A Bíblia é o lugar que ela está na sua história. Personalize o seu material e capriche na apresentação. Até nessa apresentação da Heather, ela fala que ela deu de exemplo foi que as pessoas, se a sua série é sobre a FBI, por exemplo, faça uma Bíblia com carinha de torcida, não coisa assim, né? Eu falei para vocês do urso bipolar, então a Bíblia era metade de um polo, né? Quando chegava no outro polo, ela começava de cabeça para baixo, a pessoa tinha que virar, né? Então, pensa nisso, para ter um corte diferente, para ter um jeito diferente, um design diferente, porque isso é um jeito de tornar o seu material único, de tornar aquela série diferente de tudo que os executivos já viram naquele dia, naquele ano, enfim, de tantos pitchings que eles já participaram. Outros materiais, então, o anti-cheat e promo. O anti-cheat é um resuminho, então, da Bíblia, sua Bíblia, em uma folha, né? Ou você pode usar esse tipo de material para você fazer um teste de glue, se está legal ou não está legal, a arte e o conceito é o que eu geralmente tenho usado. E o promo já é um passo adiante que você tem que ter muita segurança, né? Se você quer fazer realmente recurso, aquilo vai adiante mesmo, você quer realmente investir naquilo, né? Mas pode ser um material de apoio. Então, eu trouxe um exemplo de uma one-sheet. Esse é um projeto chamado Tu Começa Explica, que a gente trabalhou com a Vanessa Capucho, que é uma autora aqui de Florianópolis, durante a Catarina Criativa. Então, a gente normalmente explora uma arte na parte da frente, coloca o conceito embaixo, atrás apresenta um pouquinho dos personagens, coloca o contato, e aqui eu coloquei então duas sinopses. Então, com esse material, eu normalmente faço aquelas caixas de cafezinhos assim, para testar um pouco o conceito, a arte, algumas coisas. Ou mesmo esse tipo de material pode ser para uma
pode ir nesses estandes de feira que a gente vai, tem muito anti-cheat para as pessoas levam para casa, os executivos compartilham, né, para mostrar os materiais que vem trazendo. E aqui eu trouxe um promo que a gente fez do material que nós colocamos no Catarse, ou mesmo
Quero colocar outro projeto. Algum deles, isso aí, não é? Então, tem que ser tão bom quanto, tem que ter um universo tão lindo quanto, tem que ter tantos episódios quanto, né? A gente tem que pensar numa série que vai começar com 13, vai para 26, vai para 52 episódios, vai ter depois 52 e muito mais. Ela tem que ter coração, sustentação para realmente render todas essas histórias. E, ok, as TVs precisam de conteúdo, elas estão prestando atenção no que a gente está produzindo. Mas não é qualquer coisa que chega na TV. Elas prestam atenção no que tem nesse corpo, sabe? A gente tem que caprichar naquilo que a gente faz. Pode colocar uma alma, tem que pesquisar, tem que ser bonito, tem que ser bem trabalhado, sabe? Não pode achar que porque tem essa obrigação, é qualquer coisa de apresentar que vai chegar lá. E não é, né? Não tem dinheiro sobrando no mercado. As coisas são bastante difíceis de serem trabalhadas, de serem criadas, esses dinheiros são dinheiros altos. A gente acaba concorrendo por verbas que está todo mundo aí, né? Tentando também, a gente tem que fazer acontecer. Então, é um desafio bastante grande, né? Um passinho pequenininho de cada vez, mas a gente está aprendendo como fazer. Tem um mercado bastante grande para conquistar e muita gente talentosa que a gente está vendo isso trabalhar. Então é isso, gente. Espero que tenha contribuído um pouquinho com esse material que eu trouxe. E se alguém tiver alguma pergunta, está todo mundo aí aberto. Agradecer a presença da Aline. Queria chamar agora o Paulo, da Imaquini, que vem aqui falar sobre os novos projetos que estão na ponta do forno. Obrigada, gente. Bom dia, né, para todo mundo, obrigado pelo convite. Eu não sei se vocês conhecem a Imaquini, então eu trouxe aqui só para apresentar um pouco do nosso trabalho, duas coisinhas, e depois eu vou falar um pouquinho do que a gente está fazendo de novo, inclusive em parceria com vocês aqui da UFSC, foi bem legal. Então esse aqui é só um pedacinho do nosso longa, talvez vocês já tenham visto, que foi lançado no Brasil em janeiro de 2014. E o legal de falar dele é que ele já foi lançado no cinema nos Estados Unidos, na França, Alemanha, Suécia, Suíça, vários países, já vendeu para mais de 20 países, produzido aqui em Floripa, tá? Então pra gente é super legal produzir isso aqui.
Eu acho que esse é o melhor que a gente tem hoje como oferecer da plataforma de marketing. Eu vou mostrar esse movimento de Atacama porque ele resume. As árvores são todas em stop motion, né? Parece que a computação gráfica, mas é em stop motion. Então, tipo de composição, de técnica bem sofisticada que resume um pouco, na verdade, resume praticamente todas as áreas de animação, de técnica, essa que eu falei que é real. Mesmo esses pássaros, assim, tudo isso é real. A única coisa que é computação gráfica é um efeito, esse efeito de areinha que sobe, inclusive foi o Gustavo que produziu pra gente, fazendo uma simulação de grãos assim. Então, por isso que eu acho legal mostrar, porque isso mostra um pouco do que a gente faz lá no nosso projeto de técnica e produção. E tem um outro videozinho, eu não sei se eu devia mostrar, mas eu vou mostrar, que é o real. Esse vídeo ele é legal. Eu não sou nem do áudio, não. Esse vídeo ele é legal. Dá pra baixar? Esse vídeo ele é legal pelo seguinte: ele foi feito com bordado à mão mesmo. Assim, ficou 2 anos para todos os bordados ficarem prontos. Então acho que merece ser mostrado. A gente primeiro produziu a animação em 2D e depois isso foi distribuído para 600 bordadeiras espalhadas no país. E junto ia o layout desse bordado, o mapa de bordado, que representava um frame de animação mais as linhas e o tecido. E elas ficavam bordando e anos depois a gente recebeu e fez um tabletop. Então, isso para mostrar que nós temos perseverança na técnica de animação. Esperamos 2 anos para concluir o filme. Então, é um filme bem assim, olha, tirando esse quadrado, ele é bem bonito. Dá para tirar aqui o mas você vê, então você percebe uns errinhos e tal. Eu acho legal, assim, eu acho legal mostrar para vocês, só para assim, dar uma inspirada no que é possível fazer dentro da universidade. É raros momentos onde um cliente de publicidade fala para fazer um projeto que leva 2 anos para ficar pronto. Na verdade, eu nunca vi na minha vida, só foi essa vez. Mas dentro da universidade é possível fazer coisas bem diferentes, sabe? Mas por isso que eu queria mostrar esse vídeo. Deixa eu só encerrar, porque está acabando já. Bom, agora acabou. Então é o seguinte, uma King, né? Então a gente faz animação, faz live action também, mas a nossa preferência é fazer animação. A gente lançou Minhocas em 2014, fazendo uma perspectiva, já lançou em mais de 50 países, no cinema dos Estados Unidos, França, Alemanha e alguns outros na Europa. E o que aconteceu? No ano passado, logo depois que a gente lançou o Minhocas no cinema, eu cheguei para a turma, na nossa sala de desenvolvimento, e fiz a seguinte provocação. Eu falei, bom, está na hora da gente começar a olhar para a TV, né? A gente concluiu o nosso ciclo de longa, vamos ter outros longas, mas agora é hora da gente pensar um pouco no conteúdo para a TV. Eu disse para eles assim, legal, vamos pensar um projeto de animação que a gente possa produzir 11 minutos de animação em um dia. E eu produzi
um episódio de animação em um dia. É possível isso? É possível? É possível isso? Eu achei complexo, né? Complexo. Mas é uma provocação, tá? Um ano depois, a gente chegou com a solução de um episódio por dia, com o apoio da parceria aqui da Universidade de Apoio, principalmente aqui do Saulo e do Gênero Flávio, e do laboratório do design, né? Lá do Newton. Dá para mostrar Está na bateria já? Bom, então daqui a pouquinho vocês vão ver o que deu esse resultado, tá? Mas basicamente, dentro desse conceito aí que a gente precisa produzir conteúdo com qualidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter preço e precisa ter entrega. Um dos pontos chaves do sucesso da produção de série de TV é de fato você ter um produto que você consiga viabilizar financeiramente e consiga pôr na TV e ter prazo para isso. Né? Às vezes os projetos levam 2, 3, 4 anos para ficarem prontos, a TV não pode esperar tudo isso. Ela precisa colocar o conteúdo rápido na TV, mas ao mesmo tempo você precisa ter qualidade. Então, não deu para fazer em um dia, lógico, mas a gente conseguiu reduzir o prazo disso para 2 semanas com uma equipe bem reduzida. Tá? Potencialmente, a gente consegue produzir um episódio em 5 dias, tá? Quando a gente estiver com um estúdio cheio, totalmente alinhado para a produção, o que é ótimo. Né? Então, o que eu coloco para vocês é o seguinte: o que vem antes, né? A ideia da sua série, ou o processo produtivo da sua série, ou essas duas coisas devem surgir juntas de tal forma que a gente consiga, potencialmente, a gente consegue produzir o melhor possível dentro de um universo viável de produção. Não adianta, na minha visão, não adianta você ter um projeto maravilhoso de série de animação que vai custar cada episódio $1 milhão. Não vai produzir, né? Não vai dar muito, né? Nem os Simpsons vai ser produzido com esse orçamento. Então, quer dizer, nós estamos aqui no Brasil, a gente tem uma reserva de mercado, a gente tem espaço para produzir. Talvez a gente devesse adequar o nosso modelo de produção a uma forma um pouco mais realista, talvez usando um pouquinho mais esse nosso jeitinho para achar soluções. Na minha visão, já está aí Agora é a mesma gigantesca minhoca pré-histórica conhecida como Godzilla, a cacareca de
porque já vai mais exclusiva feita para você aqui na Lagoa. Não vejo para os nossos maquinários proteger. E a opinião dos especialistas é com você, vai! E acompanhem agora a ciência das minhocas científicas no Minhoco Ciência. Caros invertebrados e invertebrados, antes de mais nada, temos hoje uma notícia de último momento. Cientistas minhocas estão prestes a lançar um foguete que pela primeira vez será capaz de atingir o centro da Terra. Vai ser um grande salto para baixo, para toda a humanidade. Digo, minhoquidade. Vai ser uma grande descoberta, ou uma grande explosão. O que vier primeiro? Obrigado, Carlos. No próximo bloco, continuamos com mais informações sobre a explosão. Quer dizer, o lançamento do foguete. Enquanto isso, acompanhamos as informações sobre o tempo com Katrina Princess. É contigo, Princess. O quê? A previsão de novo. Deixa eu ver. Sombreado em toda Hornville. Afinal, estamos embaixo da Terra. Que tipo de pergunta cretina é essa? O quê? Unidade? Que unidade? Unidade de 38% com possibilidade de aumento caso aquele jardineiro resolva ligar os regadores acima de nós. O quê? A previsão de novo. Deixa eu ver. Eu não sei contar vocês, mas a unidade é estranha, minha chapinha. E caso vocês não perceberam, isso me deixa de mau humor. Não perca as notícias do próximo bloco. A morte menos lenta. Agora vão ser 60% menos adultos. A morte menos. A morte menos lenta. Sabor água de barro 2. Um produto. Voltamos com nossa reportagem principal, com nossa repórter que vai atrás da notícia, quando a notícia não vai atrás dela, o que parece ser o caso. Obrigado, Amy. Mais imagens chocantes e aterrorizantes. Agora em primeira pessoa. Acompanhem agora os depoimentos dos entendidos e dos cientistas sobre este enigmático monstro. As minhocas gigantes pré-históricas foram culpadas por vinhos da Amazônia a chamam de minhocas. Os avistamentos da tal minhoca monstro são causados pela subtração do planeta Vênus por menos de um avião. Temos mais imagens exclusivas do monstro, feitas por integrados na Lagoa. Confira! Acompanhem agora os depoimentos dos entendidos e dos cientistas sobre este enigmático monstro. Incrível! Voltamos agora com o Cachorrozinho e o Minhoco Ciência. Como vai o lançamento desse foguete para o centro da Terra, alô? Neste momento, a contagem receptiva já começou. Acompanhe conosco agora. Deixe aquela visita à geladeira ou ao banheiro para depois. A menos que seja estritamente necessário. Nós voltamos ao inferno. Vamos agora para o nosso momento econômico, com nosso tarimado economista, Leonson Minhoca. Quer economizar dinheiro, Minhoca? Um fio de dinheiro, deixando de lado a compra de produtos como cortadores de unha, sapatos e esmaltes, escovas, talco pro chulé e água de sapateado. Minhoco para cuidado assim com anéis menos para minhocas gordas. E agora o intervalo comercial. E também as notícias do terceiro grau. No supermercado Minhoco, só essa vez, Só essa vez.
orgulhosa e sempre esticada na linha do Logos, Ana Maria Calda, hoje com uma dica de artesanato caseiro para fazer em casa. Alright. Hoje eu trouxe para vocês um pensamento profundo e prático do sábio chinês Xing Yin. O amor é como uma dança de lentejoulas e purpurina em que você botou muita cola com leite. Ele faz meleca nos dedos, na toalha, nas unhas e na mesa. Mas onde está sobrando? O amor pode até ser prudente e cosmico, mas é o que nos faz colar com o outro. Certo, voltamos agora com Ana Lídia e sua reportagem sobre o monstro milionário. Anne, num furo de reportagem, conseguiu uma entrevista com o monstro. É com você, Anne. Estou aqui com essa fibra simpática que tem arrasado no sistema de gatos. Aliás, quando você fez e apareceu ou que famoso, minha oscilação é tão famoso e respeitado no mundo. Sabe como é? As empresas forçadoras me adoram. Eu dou trabalho para muita gente. O pessoal gosta muito do meu trabalho. Destruindo as cidades. Como foi o começo da sua carreira? Eu trabalhei o dia inteiro no laboratório como cientista louco. E um dia ele me disse: sabe de uma coisa? Vou te fazer crescer profissionalmente. E essa forma invejável? Esses azeites que fazem com que as senhoras suspirarem. Como é isso? Ah, bem, eu acho que destruir prédios, pontes e coisas assim me mantém em forma. Esse coração, quem é a minhoca sortuda do momento? Ah, essa foto, você recorre. Eu e ela somos apenas amigos. E com esse depoimento sincero, agradeço a si pela entrevista. É com você, Roy. Obrigado, Anne. Essa nota foi muito humana, embora a Felipe seja humano. Chegou a hora de Helena Response nos falar do mundo musical e da sua sessão Parada do Intervalo. Helena. Obrigada, Roy. Essa semana eu parei, escutei e amei o novo lançamento do sucesso mundial que vai ter nas seus ouvidos as saturanas multicoloridas psicodélicas. Com grande sucesso, cuidado dele, porque me queimou! Cuidado dele, porque me queimou! Você é uma mariposa, você é uma saturana. Cuidado
E a gente fez isso em parceria com um laboratório de design aqui. Eu tenho um videozinho que mostra um pouquinho do processo do motion capture. Aí, ó, eu, né, mala sem alça lá, com uma roupa que a gente produziu de minhoca para a gente poder fazer o motion capture das minhocas, tá? Então tudo que vocês viram lá de movimentação das minhocas foi feito por motion capture. E foi isso que tornou o processo extremamente rápido. Aí depois toda a parte de expressões e renderização é um processo à parte, não daria para falar agora porque seria um pouco mais complexo, mas também é um processo realmente rápido, tá? Dá uma olhadinha aí. Então ali vocês vão ver que tá a minhoquinha na tela, né? E ali, estou lá e então tá acontecendo ali a animaçãozinha. Tá? Agora tá aqui, ó. Vou abrir outro vídeo, agora eu vou mostrar o vídeo da cena, tá? Esse é mesmo o motion capture da cena, tá? Pra quem não quiser saber. Essa é a cena, o resultado da cena. Vamos pro outro. Agora eu vou mostrar o vídeo da cena. Tá vendo? Esse é mesmo o motion capture da cena. Essa é a cena, o resultado da cena. Tá, essa aqui é a cena, então. Tá vendo? Quer dizer, fica bem legal a movimentação, né? Funciona bastante. E nesse caso, tá bom, pode falar, só já deu para ilustrar, obrigado. Então, nesse caso, só para ilustrar, assim, a gente usou uma figura humana, né, de um sistema de motion capture para a figura humana, específico para a figura humana, e aí com o apoio do Super Gustavo aqui, equipe, que eu não sei exatamente como é que funcionou aí, a gente conseguiu traduzir isso para uma minhoca, tá? E essa foi a grande sacada desse projeto. Então, bom, acho que é isso. Nesse caso, mostrar para vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tentar falar, estou à disposição. Para ilustrar assim. Oi? Sim, nós somos paulistas, mas nós viemos para Floripa já tem 8 anos. A gente está lá no Sapiens Park. Nós somos a primeira empresa a se instalar no parque. Mais alguém?
se aqueles 2 episódios não agradaram a nossa mente, a gente pode mudar radicalmente. A gente pode tirar um personagem e incluir outro personagem. A gente não vai perder o multiplayer, entendeu? É muito mais fácil a gente experimentar. É como se fosse, imagina assim, se a gente tem hoje uma série de animação com personagens fixos, você vai ter que nascer e morrer com aquele personagem, você não vai conseguir trocar o personagem principal. Nesse caso a gente consegue, porque a série é Subnews, o jornal das minhocas. Mesmo o âncora pode ser substituído. Você pode pegar outro personagem e colocar no lugar do âncora. Eu acho que essa é a grande sacada desse projeto. Entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas basicamente você precisa mais fácil. Como se hoje uma série de animação e é para fazer isso, você vai ter que nascer assim, abrir o caso do criativo, inclusive está aberto agora. Está aberto agora.
baixinho, assim, era um monstro de animação, né? Ele deve ter, sei lá, uns 70 e poucos anos. E ele tava falando pra gente, vocês estavam lá? Vocês viram isso? Não? E aí ele tinha lá uma mesa, ele desenhava, e aí mas ele mostrou outras animações. E ele falou assim, ó, eu vou passar pra vocês um trecho do Frozen sem áudio. Eu quero que vocês me falem o que está acontecendo. E o fato é que o cara passou 5 minutos do Frozen sem voz, sem música. E você entendia o que estava acontecendo. Você entendia tudo, simplesmente pela interpretação, pela movimentação, parte de câmera e expressões. Você sabia que uma brigou com a outra, você sabia, assim. E aí ele falou assim, esse trecho foi considerado até pela turma da própria Disney, pelos especialistas, uma das melhores cenas feitas na história